Meus queridos TWK Cast. Vou te dizer uma coisa, curte aqui, comenta, manda um aviãozinho aqui pra todo mundo, te inscreve no canal e outra, faça uma visita na The Waffle King mais próxima de você. São mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil. Aguardamos a sua visita. TWK Cast, número 04. Hoje um tema muito especial. A gente decidiu o assunto, como sair da merda. Isto mesmo, iniciamos já com palavrão. Junto comigo, Rodrigão. É isso aí. É isso aí, Rodrigo. Resultados não acontecem por acaso, né? Vamos trocar bastante figurinha hoje sobre isso, né? É verdade, é verdade. A gente tá conversando, né? E entendendo que, quando a gente tem sucesso, é fácil, né? A gente vê o sucesso, né? Mas para ter sucesso, você tem altos e baixos, né? E eu acho que as pessoas que atingem o sucesso, elas só ocorrem com aquelas pessoas que aprendem a sair de baixo. Quando tá na merda. E se sair, se situar nessa merda, né? E tá bem com isso, e aprender com isso, né? E a gente vê muitos casos, né, que aconteceu comigo, aconteceu contigo, a gente vê no mercado como um todo, né, de pessoas que eventualmente têm problemas, dificuldades e conseguem reagir àquilo e ter um crescimento exponencial, seja na vida pessoal, familiar, seja na vida empresarial, seja onde for. Comigo já aconteceu algumas situações, né, que eu vou compartilhar, e contigo, Rodrigão, como é que foi? Muitas. E tem um outro detalhe também, né, que muitas vezes as pessoas elas se apegam só a grandes coisas, né, a grandes acontecimentos. E, na verdade, em todas as fases da nossa vida vai ter oscilação, né? Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. Então, às vezes, né, a gente tá aí galgando novos degraus na vida, enfim, tudo mais, mudando a nossa situação financeira, a nossa situação material, mas em todos os momentos, todos os dias, tem dias que são dias que as coisas fluem facilmente, tem dias que vão ter desafios, né? E esses desafios vão desde um problema complexo nos negócios que você vai precisar resolver, como alguém que te fechou no trânsito, ou uma segunda-feira, né? Que nem já aconteceu comigo, você sair de casa na segunda-feira de manhã super empolgado e fura o pneu do carro no caminho, e aí você tem que parar, baixar, trocar pneu, se sujar. E aí é onde entra, eu acho que o detalhe que faz a diferença que a gente tanto fala, né? Que é a gente saber com que lente que a gente vai olhar para essa situação para a gente conseguir ser grato ao invés de ficar só reclamando, né? Porque daí a gente começa a reclamar disso e reverbera em várias outras coisas, né? Nesse exemplo que o Rodrigo ele já tinha me contado, né, do pneu, tá saindo na segunda-feira empolgado, né? Ele, diretor de operações, cuida de um monte de área, um monte de coisas que a gente tá fazendo. Saiu e o pneu furou do carro. Qual a reação? Tá arrumadinho, cheiroso lá, bonito, e o pneu estourou. Qual a reação? Ficar puto, né? Xingar o Deus e o mundo, não é, Rodrigo? Foi isso que tu fez? Imagina. E até foi engraçado, né? Porque quando eu tava tirando a roda, passou um senhor, né? E daí ele passando, empurrando uma bicicleta, assim. Daí ele parou. É foda mesmo, não sei o quê, vai em plena segunda-feira de manhã, e não sei o que, começou, e eu quase entrei na vibe dele ali, eu sei, não, que nada, isso aí é sinal que vai vir coisa boa durante a semana, isso aí é sinal de sorte e tal, tem que agradecer por ter um pneu para trocar e por ter condição de estar aqui executando isso, né, e nem eu tive problema de coluna já, daí às vezes tu consegue dar valor para coisas simples que às vezes a gente acaba não valorizando, né. Mas, tipo, a reflexão que eu fiz no dia foi, quantas pessoas que estão agora numa cama de hospital, que estão, enfim, né, limitadas de capacidades, enfim, gostariam de poder ter capacidade física, de poder estar aqui trocando pneu, capacidade cognitiva de entender como é que tira a roda, como é que coloca outra roda, enfim, e não tem, e aí tu acaba ressignificando aquilo ali. E aí algo que comumente seria visto como algo que ia atrapalhar a minha semana, vira um propulsor, né? E aí isso começa a reverberar em outras coisas da vida, né? Então eu vejo que, né, sei lá, se a gente for olhar para a tua história, tem grandes marcos. Mas o que fez o Anderson chegar onde o Anderson tá não é esses grandes marcos, não é naquele ponto de inflexão complexo que o Anderson tomou a decisão X e aí ele foi pro caminho Y em vez de ir pro outro caminho. Não.
o que levou o Anderson a tomar a decisão X foi uma mentalidade de que ele já fazia isso em coisas muito menores do dia a dia, que na hora de tomar aquela decisão, que por mais que seja algo mais significativo e mais complexo, nada mais é do que mais um, né? Aonde você usa aquela mesma mentalidade das coisas pequenas ali do dia a dia, né? A gente costuma dizer, né, que grandes feitos são feitos por pequenas ações, né? Então é a contribuição de muitas pequenas ações é que realizam grandes feitos. E a nossa vida, né, como a gente reage, o resultado que a gente tem financeiro, pessoal, profissional, seja o que for, ele está muito relacionado a como que você reage durante a sua vida toda, né? Eu tenho um exemplo, né, quando eu casei, fazem 16 anos já isso, a minha esposa foi morar junto com a minha mãe, num apartamentinho pequeno que a gente morava, e aí, pô, durou 3 meses, não deu certo, pô, vou ter que sair, e a gente foi e alugou um apartamento que era de um dormitório, simplesinho pra caramba, e esse apartamento a gente foi morar lá com móveis de emprestado, outros que doaram, uma mesa que ninguém queria mais e foi pra nós, um sofá lá usado, e nós estávamos mega felizes com aquilo, né? Pô, conseguimos comprar a primeira TV, tela plana lá, 42 polegadas, parcelada, e eu via na época, né, alguns amigos que já tinham uma casa própria, que já tinham um projeto que já tinha feito, né, inclusive com arquitetos e tudo mais, e nós extremamente simples, mas muito felizes com aquilo que a gente estava vivenciando, agradecendo todos os momentos, né? E esse agradecimento era legal que a gente via, trazia as pessoas em casa e nós tínhamos uma janelinha virada para o nada. E nós era mega feliz aquele apartamento para nós. Hoje nós moramos muito melhores, né? Temos alguns imóveis, mas, pô, a felicidade continua a mesma do que naquele momento que a gente estava iniciando a nossa vida, né? Juntos, né? E agradecendo sempre, né? Entendendo que aquilo que está em volta de nós é extremamente importante. E aconteceu uma situação com nós, né? Para entrar, meu sogro tem um sítio, né? Que fica numa serra. E para chegar no sítio tem que sair da estrada e andar 2 quilômetros em estrada de chão. E nessa estrada de chão, a gente, uma época, tinha um golzinho, que era 2 portas, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, sem nada. E nós andávamos extremamente felizes, agradecendo aquilo que a gente tinha. E aí, para entrar nessa estradinha, ela vai balançando, assim, uma estradinha que tem um monte de buraquinho, né? E aí a gente andava e disse, pô, vamos ter uma caminhonete? Tá, vamos fazer de conta que a gente tá na caminhonete. E aí a gente pegava e fazia de conta que a gente tava na caminhonete. E aí, pô, olha só o balanço, olha só, estamos olhando agora de cima, agora a caminhonete aqui. E nós curtindo e se divertindo naquele momento. Sinceramente, daquele momento a eu comprar uma caminhonete, era quase inviável, impossível, inconcebível, porque não tinha, era fora da minha realidade, não tinha, nem sabia como é que ia conseguir chegar nela, né? O que eu ganhava naquela época, precisava lá de 200 meses para comprar uma caminhonete, o que não se tornaria viável. E acabou acontecendo que a gente curtia tudo na vida. Agradecia as coisas, ou simples, quando conseguia fazer alguma coisinha, puta, sempre agradecia, nunca reclamava das coisas. E aí foi um tempo que eu não lembro mais, se foi 3 ou 4 anos depois, eu comprei a primeira caminhonete. E depois não parei mais de ter caminhonete. Mas foi muito legal de a gente ter essa sensação, essa percepção, entender esse cenário e não reclamar. Eu acho que esse é o principal fator. Aconteceu diversos desafios. E uma coisa que eu falo com relação à minha esposa, né? Lá no começo, né? A gente brincava, né? Pô, se tudo der errado, a gente tiver que morar embaixo da ponte, eu sei que eu vou estar com ela. E vai estar tudo certo. E a gente vai recomeçar. Então, isso sempre me encorajou muito a fazer, empreender e fazer as coisas que eu fiz na vida toda, porque eu não tinha medo. Porque eu mapeei, eu acho que esse é o principal, eu mapeei qual o pior cenário que era para mim. O pior cenário é eu ir morar embaixo da ponte e começar a passar fome. Esse era o pior cenário. E para isso eu ia fazer muita coisa para não precisar chegar nesse nível. E aí, como o meu pior cenário era muito baixo, qualquer desnível que eu tinha não chegava nem perto no pior cenário que eu tinha desenhado. E aí fez com que eu estivesse tranquilo e vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer as coisas acontecerem. E qualquer solavanco que dava, eu conseguia reverter e de novo agradecia por aquele momento que eu estava passando, né? Muito legal esse teu exemplo. E tem um detalhe, assim, né, que muitas vezes as pessoas não se limitam, né, de fazer algo que querem muito. Pô, eu queria fazer tal atividade, eu queria executar tal situação. E aí, quando você questiona, assim, tá, e o que pode acontecer, né, tipo, para entender o que limita a pessoa? Ele diz, pode acontecer X.
Tá, e o que que acontece se acontecer X? Às vezes a pessoa se dá conta, daí eu vou ter que fazer isso, isso e aquele outro, e daí muitas vezes se dá conta que nem é algo tão... não vai morrer, né? Não é algo tão grave que não vá conseguir se reerguer. E às vezes a única coisa que falta é essa reflexão, né? Como tu deu o exemplo de mapear qual que é o pior cenário que pode acontecer e entender o quanto eu estou disposto a lidar com aquele cenário e aí sim eu correr atrás, né? Então, muitas vezes o que eu entendo, né? Do que limita a gente de sair da merda, né? De, pô, tô numa situação difícil e eu não tô conseguindo ver saída, é a falta desses questionamentos, assim, né? De a gente poder mapear, tá, mas qual que é o pior que pode acontecer? Pô, beleza, porque daí tu já começa a mudar o teu emocional, né? Pô, o que que tem aqui, né, pra eu aprender? Eu lembro de uma situação, eu acho que foi o momento mais complexo da minha vida, assim, porque eu já era casado também, tava passando por uma situação financeira bem complicada, o meu dinheiro já tinha acabado há muito tempo e o da minha esposa tava acabando e ela se matando de trabalhar e as coisas não fluíam e eu entrei em desespero. Daí eu lembro que eu fui pro banheiro, assim, eu chorando que nem uma criança no banheiro, assim, de, né, mal com aquela situação toda e daí de repente, sei lá o que aconteceu, me deu um estalo, assim, e eu olhei pra cima e comecei a sorrir, tipo, chorando e sorrindo ao mesmo tempo e comecei a agradecer a Deus por estar vivendo aquilo, porque eu não tinha dúvida nenhuma de que aquilo ali ia ser temporário, né? Se durasse a vida inteira, mesmo assim ia ser temporário, porque a nossa vida é temporária, né? Todos iremos morrer, né? Então, a única certeza é que era temporário, independente de quanto tempo aquilo ali fosse durar. E trazendo para essa ótica de que era temporário, eu tinha muito para aprender com aquilo, eu sabia que aquilo ali ia me fazer mais forte, e que dentro do que eu já tinha planejado para minha vida, de futuro, de visão, de coisas que eu queria construir, ficou muito claro para mim que, cara, quando eu vencer isso daqui, eu vou estar muito mais forte, eu vou estar muito mais preparado, eu vou estar muito mais estruturado emocionalmente para lidar com situações difíceis. Se eu quero alçar responsabilidades maiores, né? Crescer financeiramente, não adianta, né? A nossa prosperidade financeira está muito ligada ao número de pessoas que a gente impacta, né? E esse número de pessoas que a gente impacta entra muito a nossa responsabilidade também e os desafios todos que essa responsabilidade traz, né? Então, eu tinha uma consciência disso já, de, cara, isso vai me fazer mais forte e para eu lidar com problemas no futuro, ou até mesmo quando chegar problemas de outras pessoas no futuro, para eu poder administrar isso e poder lidar com isso vai ser muito mais fácil. E eu entendo que ali foi uma virada de chave gigantesca, tanto para ressignificar situações difíceis que eu estivesse vivenciando, quanto para entender que era temporário, que fazia parte do processo e que tudo na vida é temporário o tempo todo, né? Então, eu acho que esse é um pilar super importante também nessa questão da gente sair da merda, que é fácil pro Anderson Sures, que é um mega empresário, que tem um negócio, né, de expressão nacional e tudo mais, falar sobre ser grato, não. Mas não é Era isso. grato antes, né? Não é isso que fez o Anderson ter esse negócio. Todos os momentos que vieram antes que ele soube ser grato na merda, né? É tu ressignificar aquela situação ali, né? Entender, enxergar propósito naquilo, enxergar formas de aprender com aquilo, independente do que for. Porque geralmente o senso comum vai ser terceirizar a responsabilidade, né, se colocar como vítima da situação, e não adianta. A única coisa que você vai atrair é mais disso, né? Quando você trouxe o exemplo de tava lá no golzinho, lá, imaginando que tava na caminhonete, né? Eu gosto muito de dizer assim que o Papai do Céu, ele diz amém o tempo todo. E aí, pô, Lei da Atração, né? Ficou super famoso lá, teve o livro do segredo, depois fizeram um documentário e tudo mais. E aí eu vejo que só impulsionou mais as pessoas a sofrerem do quer, né? Que é o querer. Eu quero isso, eu quero aquele outro. Aí eu brinco assim, o Papai do Céu, ele diz amém. Assim, eu quero muito ter não sei o que. O Papai do Céu diz amém e te deixa querer, né? Então vai continuar querendo. Tu emana pro universo desejo de ter algo. O que volta? Desejo de ter algo. Tu só vai querer mais ainda e aí tu vai afastar ainda mais a possibilidade de tu ter aquilo, né? Então, eu queria muito ter um iPhone. Eu quero muito ter um iPhone. Deixa eu usar a lei da atração aqui para eu atrair meu iPhone. Eu quero um iPhone. O Papai do Céu diz amém e te deixa querer ter um iPhone. Daí tu continua querendo ter a porcaria do iPhone e não vai ter o iPhone, né? Então...
Eu aprendi nessa de querer ter as coisas, né, de querer ter grana, né? Comecei a empreender, eu disse, puta, quero ter dinheiro, quero ter dinheiro, quero ter dinheiro. Daí o que acontecia? Eu ficava correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do dinheiro, e aí o dinheiro sempre ficava longe de mim. Ou quando chegava, saía. Quando chegava, saía, ele não se aproximava. Eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi na vida é que 100% de tudo que acontece e que aconteceu na minha vida é minha responsabilidade. E é uma coisa que a gente trabalhou muito, né? Muitos anos a gente trabalha isso, né? O Rodrigão, no começo, quando a gente estava junto, ele via, pô, mas tal coisa. Eu disse, cara, foda-se, eu não quero saber dos outros. Só dava de carinhosamente, assim, né? Enfiava os dois dedos do olho dele. E é coisa que eu vivencio muito, né? O que eu fiz de errado, o que eu posso aprender com essa situação. E o Rodrigão, que tá comigo há muito tempo, puta, hoje ele tá excepcional, estudou pra caramba nos últimos anos. Mas lá no início, lá eu me lembro que, cara, via falar, eu disse, foda-se, eu não quero saber dos outros. Tu errou aqui, conserta tu. É tu que tem que consertar primeiro. Não? Então, muitas vezes, né, acontece um problema, né? Vamos lá, pô, sei lá, separação. Fui demitido, quebrei uma empresa, várias situações que ocorrem na vida da gente, né? Em geral, pô, separação, tu quer botar a culpa no outro. O outro é o culpado, o outro não fez, porque se tivesse feito, tinha sido diferente o relacionamento. Pica! Nada! Você é o culpado. Você não fez isso diferente. E aconteceu porque tinha que acontecer. Muitas vezes tu deixa no relacionamento para ter um relacionamento melhor depois e segue a vida. Eu fui demitido, já aconteceu comigo. Pô, fui demitido. Pô, na hora que eu me demitido, dá um abalo, né? Graças a Deus, hoje eu penso, né? Que bom que eu fui demitido há 14, 15 anos atrás, né? Senão não tava aqui, não tinha desenvolvido tanto. E quando muitos são demitidos, né? Querem achar a culpa na empresa, querem achar a culpa no chefe, querem botar a culpa nos colegas, em todo mundo, mas não em si. E coisas que eu aprendi, botei sempre a culpa em mim. Eu sou o culpado por tudo que acontece na minha vida, seja bom ou seja ruim. E aí, pô, o que eu poderia ter feito de diferente? Onde é que eu errei? Quais foram as minhas ações que me levaram a ter isso? Uma separação ou um desligamento, né? Quando foi demitido. E quando quebrar a empresa? Já quebrei a empresa também. Já tem empresa que não deu certo. E sempre que deu errado, eu sempre olhei onde eu errei. O que eu fiz de errado? Sempre que você pegar e querer terceirizar para outra pessoa, você tem... Acho que assim... Qualquer problema que ocorre na sua vida, uma separação, um desligamento, uma empresa quebrada, uma dificuldade financeira, qualquer coisa. Você tem duas opções. Ou você aprende com aquilo e evolui na vida, ou isso se torna um karma. E você fica pensando nisso o tempo todo e está relacionado ao que tu acabou de falar. Você fica pensando e cada vez que você pensa mais, que você fala mais, que você escreve mais sobre isso, você atrai mais sobre isso. Amém. Amém. Papai do céu vai dizer amém. Se você quebrei a empresa por causa disso, daí você só vai atrair isso para você. Você não vai sair dessa bolha. Então, se você está numa situação de merda, que você considere que esteja num problema na sua vida, seja você tá com dificuldade financeira, devendo para todo mundo, seja o momento que você tiver. Quanto mais você falar sobre isso, mais você atrair sobre isso, mais você vai ter. Papai do céu vai dizer amém. No nosso episódio 2, né, que a gente fez com a Jaque, eu lembro que a gente falou sobre isso, né, que as pessoas, muitas vezes, o que muda é o cenário e os personagens. Mas a dinâmica que tá acontecendo é exatamente a mesma, né? Então, às vezes, as pessoas, elas pegam e... muda de emprego, porque o problema é o chefe, porque o problema é isso, é aquele outro. Aí, às vezes, até no início, as coisas aparentemente são diferentes, mas, na verdade, é porque você tá empolgado naquilo. Mas como você não resolveu internamente, automaticamente você começa, né, sai daquela energia ali da euforia do início e você começa a dizer, pô, mas o fulano é que nem o ciclano, não sei quem é que nem não sei o que lá acontece igual não sei aonde, né? Isso acontece no trabalho, em relacionamento, em tudo. Mudou o cenário, mudou os personagens, mas a dinâmica por trás da historinha continua a mesma, porque é o que tá dentro de mim, né? E aí essa energia que eu emano vai voltar imantada ali, atraindo, então mudou o cenário. Aparentemente mudou tudo, não mudou porra nenhuma, né? Não, mas antes o problema era porque eu era empregado, né? Eu não era o meu próprio patrão, eu não era o dono do meu próprio negócio. Aí você sai do emprego e vai abrir um negócio. Tem uma pessoa que foi junto, que é você mesmo, né? Então, agora eu não tenho mais patrão. Ilusão, né? O empresário que acha que ele não tem patrão, ele tá enganado porque
Não adianta. Uma coisa é o que eu quero abrindo um negócio e outra coisa é o consumidor querer comprar, né? Então, qualquer negócio que a gente abrir, a gente precisa de um cliente comprando, né? E esse cliente comprando, eu preciso construir coisas no meu negócio que gerem valor para que essa pessoa queira comprar. Então, a gente nunca vai estar 100% no controle de nada, né? Só de como a gente reage. E eu vejo que acho não, tenho certeza, na verdade, que a nossa frustração está correlacionada com a nossa expectativa. Uhum. Então, quanto mais expectativa tu tem de um relacionamento, se você perder esse relacionamento, você vai ter uma frustração muito grande. Quanto mais expectativa você tem com o emprego, e você perder esse emprego, sua frustração será maior. Quanto mais expectativa com um negócio, que você vai ficar trilionário com um negócio, se você tiver problema, você vai ter uma frustração muito grande. Como é que eu aprendi a lidar com isso? Porque eu já, lá atrás, Priscila nem lembra, mas mais de 20 anos atrás já fui noivo também. Daí me separei do noivado, daí, foi sofredor, chorei pra caramba no dia lá, e graças a Deus, porque muito melhor depois. Já fui desligado, já fui demitido, depois já fechei a empresa, já tive negócio que quebrou, já tive negócio que não deu certo, tive um monte de investimento de P&D, então, de quantidade de dinheiro que já foi, que não deu certo, ok, e a gente aprende com isso. E eu acho que assim, o que eu aprendi com isso foi regular a minha expectativa. A minha expectativa está sempre regulada. Então, quando eu vou entrar num negócio ou qualquer coisa que eu vou fazer, eu já penso se der tudo errado. Se der tudo errado, tá tudo certo. Tá tudo bem. Não vou sofrer com aquilo. Se eu perder, até onde que vai me Não tem garantia, né? Não tem garantia, não tem expectativa gigantesca. Eu tô aqui, é isso aqui, beleza. E se der tudo errado, tá tudo certo. Vira a página, era pra mim aprender com aquilo. E literalmente engole seco e vai embora. Eu faço um trabalho lá em casa que a gente faz há muitos anos. Eu acho que o nosso sucesso pessoal, profissional, familiar, tudo, financeiro, tá muito relacionado a isso. Que é não reclamar. Não reclamar de nada. Gente, graças a Deus a gente vai para pouca fila hoje, né? Mas qualquer fila que tu for, no aeroporto, se for num banco, qualquer lugar que tu for, as pessoas se olham e reclamam de alguma coisa. A conexão entre as pessoas é reclamando. Puta que pariu, cara, eu não quero saber de reclamação. Se a pessoa reclama, eu já dou um passo para trás, eu faço assim, ó. Sai de mim. Eu não quero essa energia de reclamação. Porque você entra numa esfera de reclamar de tudo, a todo momento, e isso eu não quero na minha vida. Lá em casa, a gente fez um trabalho que se reclamar de qualquer pessoa, de qualquer coisa, tem que morder a língua. Então a gente fica se policiando. Eu, meu filho de 13, né, minha esposa, a gente já se controla. O pequenininho ainda não tem nenhum ano, ainda não consegue. Mas vai entrar nessa vibe também. A gente não reclama. A gente cuida o tempo todo para não reclamar. Porque se você entra para reclamar, é um saco. Vira uma bosta isso. E eu tenho com meu filho, agora ele já pegou isso, né? Quando a gente está em algum lugar, né? Junto e a pessoa começa a reclamar, ele diz, puta, que saco essa pessoa reclamando. Vou dar um exemplo do jogo agora. Fui no jogo, o time ganhando tava, um cara atrás reclamando. E eu tinha que me controlar para não reclamar dele, porque eu não aguentava mais do cara reclamando atrás de mim. E eu disse, puta, libera. Graças a Deus ele trocou de lugar, não ficou mais perto. Mas tu puxa uma energia horrível perto de ti. E eu vou dar um ensinamento, como que você pode mudar de vida. Como é que depende 100% de você. A mudança de vida depende de você. E eu vou ensinar como é que faz isso. Você pode começar hoje a mudar a sua vida, seja o que for, seja financeira, seja profissional, seja amorosa, seja a mudança que você queira na vida. E ela depende única e exclusivamente de você. Você precisa ficar 24 horas sem reclamar de nada. De nada. Se você fizer uma reclamação durante esse período, você vai ter que recomeçar a controlar no relógio. Recomeça. Mais 24 horas. Até você conseguir ficar um dia inteiro sem reclamar de nada. Quando você conseguir, não é fácil. Você vai ter que controlar. E só depende de você. Você vai ter que controlar a sua cabeça. Você ficou 24 horas. Vai lá e vai para 2 dias. Dobra a meta. Vai para 2 dias. Quando você conseguir, passou um dia e meio sem reclamar, reclamou, ufa, recomeça até você ficar 2 dias. Ficou 2 dias, vai. Até ficar 1 semana. Deu problema no meio? Recomeça.
Quando chegar em 1 mês sem reclamar de nada, eu tenho certeza absoluta que você mudou de vida. O universo conspirou a seu favor e tudo começa a dar certo na sua vida. E só depende de você. Mas você prefere não fazer isso. Você prefere ficar reclamando de tudo que está em volta. Eu brinco que é a síndrome do bebê iludido, né? Quando a gente é bebezinho, né? A gente tá lá, eu e o Anderson estamos com essa experiência agora, né? O Anderson lá com o Miguel e eu com a Agnes em casa. Então, o que que acontece, né? Quando a Agnes chora, a gente sai correndo para ver o que que tá acontecendo para atender, né? Então, se ela se caga toda lá, daí tá toda suja, se incomoda, chora, a gente vai lá e limpa. Aí tá com fome, chora, a gente vai lá e dá comida, né? Daí eu brinco, é a síndrome do bebê iludido, porque daí a gente acha que a gente controla o universo, que a gente tá sob controle de todos os fatores externos, né? Porque, pô, é só a gente expressar os nossos sentimentos e as coisas magicamente acontecem. Mas, na verdade, isso acontece porque a gente não tem competência para resolver porra nenhuma sozinho quando a gente é um bebê, né? Se deixar a gente solto ali, a gente morre, né? Então, a gente depende dos outros ali, a gente depende 100% dos nossos pais, enfim, das pessoas que cuidam de nós. E muitas vezes a gente cresce e a gente fica naquela de querer controlar as coisas que estão acontecendo fora, que é onde entra as expectativas e as frustrações quando as expectativas não são atendidas, né? Então, pô, eu fiz tal coisa, eu esperava que o meu chefe reagisse de tal forma e ele não reagiu, eu vou lá e me frustro e tal, em vez de, pô, Sofro o com que aquilo, eu poderia ter feito de diferente para poder gerar aquela reação? Ou vou lá e faço algo para o meu companheiro, para minha companheira, enfim, e daí cria uma expectativa da reação e a reação não foi como eu esperava, né? Eu brinco que é como se fosse um marinheiro ali num barco à vela, né? E aí o leme do barco aqui, ele na beira do barco ali, olhando para fora e observando as ondas, né? Daí ele diz, tá tudo sob controle, né? O mar tá tranquilo, tá tudo sob controle. Aí, de repente, começa um temporal, o mar fica agitado e as coisas saem de controle. E ele fica ali na beira do barco, meu Deus do céu, as coisas saíram de controle. Cara, as coisas nunca estiveram no controle. A única coisa que sempre teve no teu controle era tu tá ali no leme, tu tá atento a isso e definir a rota que tu ia traçar. E aí a única coisa que as pessoas, de fato, podem controlar, dentro dessa visão da expectativa de tentar controlar o que está na volta, ela perde a oportunidade de controlar a única coisa que sempre teve no controle, que é como eu reajo a tudo que está acontecendo, né? É parar de reagir e começar a agir, né? Então, eu estar consciente das ações que eu estou escolhendo tomar no meu dia a dia e não reclamar é o primeiro passo para eu poder começar a criar consciência disso, né? Porque a reclamação, que é um hábito, ela automaticamente anula a possibilidade de eu poder enxergar isso, né? De eu poder olhar para isso e ver que, opa, como é que eu estou reagindo a essa situação ao invés de eu me observar e entender o que eu poderia ter feito de diferente, o que seria um melhor caminho que eu poderia ter seguido aqui. E, infelizmente, dificilmente é a escolha que a gente faz, mas é o único caminho. Então, tá tudo conectado. O primeiro passo, eu paro de reclamar. Eu começando a me policiar para parar de reclamar, eu já estou começando a criar consciência de mim mesmo. E aí, o segundo passo, eu assumir o controle da única coisa que eu posso controlar, que é como eu estou agindo, né? A essas expectativas que não foram conforme. Eu digo, o café fraco, né? Ele não fica fraco por acaso. Né? Nenhum resultado acontece por acaso. Então, sei lá, eu vou lá, passo um café para eu tomar, daí eu vou tomar, que saco, café fraco, esse café ficou fraco, eu vou bater perna, reclamar, xingar o universo que o café ficou fraco. Cara, só existe um caminho para um café ficar fraco. A quantidade de água para a quantidade de pó foi desproporcional. O resultado não acontece por acaso. Então, eu tenho que olhar qual foi a quantidade de pó que eu usei, qual foi a quantidade de água que eu usei. Se eu quero manter a quantidade de água, eu preciso ter mais pó. Eu tenho mais pó? Não, então eu tenho que diminuir a quantidade de água. Senão, o que vai... mas eu não quero diminuir a quantidade de água. Então, tu vai continuar tendo café fraco. Mas eu não quero. Então, tu precisa... Ou tu dá um jeito de arrumar mais pó, ou tu dá um jeito de diminuir a quantidade de água, porque o resultado, ele é uma consequência. Os resultados sempre são consequências, né? E aí, quando eu assumo a autorresponsabilidade, eu parei de reclamar, assumo a autorresponsabilidade e eu olho para um resultado... Ao invés de me frustrar, eu vou entender o que gerou aquele resultado, porque resultado é consequência. Aí eu vou avaliar todos os passos que foram dados até aquele resultado acontecer. Foi aqui. Eu botei muita água para a quantidade de pó que eu coloquei e o café ficou fraco. Agora é só eu corrigir
e eu vou ter um resultado diferente, né? É mais fácil reclamar, né? Daí fica mais tranquilo. Aí eu jogo, reverbera pro universo, porcaria, né? A gente usa muito essa frase, né? O Rodrigo trouxe ela, né? De resultados não acontecem por acaso e resultados de todos os sentidos, né? A gente geralmente, pô, quando a gente tem sucesso, né? Conquista alguma coisa, pô, não aconteceu por acaso, né? Porque a gente trabalhou, porque a gente estudou. Daí, né? É bonito, lindo, né? Porque eu, pô, me esforcei, né? E teve todo um trabalho para isso, muitas pessoas ajudando e tudo mais. Mas quando você tem insucesso, também não aconteceu por acaso, né? Foi uma displicência sua, foi uma falta de conhecimento seu, foi uma falta de esforço seu, tudo é seu, 100% é seu, a culpa é 100% sua. Porque quando você assumir 100% a sua culpa, você vai se desenvolver e você vai ficar foda. E você vai crescer e se desenvolver. E outra, daqui a um pouco vai ser em outras áreas, né? Daqui a um pouco vai ser em outros segmentos. Tu vê tantas pessoas que estão, sei lá, têm sucesso numa carreira, mas era de outra área, né? E não necessariamente precisa ser a sua área, né? Você pode se desenvolver, né? A gente esteve conversando com a equipe essa semana, né? E pessoas mais jovens, né? Conversando com nós, né? Pô, mas eu tô ansioso, eu queria crescer e me desenvolver, né? E pessoas com 20 e poucos anos, né? E, pô, a gente percebe, né? A gente já teve 20 e poucos anos também, né? Eu sei que pareço ter 20, né? Mas um pouquinho mais. E a 20 de experiência agora já, né? Puta merda, já 20 de experiência já, caralho, né? Mas beleza. E nessas idades, né, quando você está querendo se desenvolver, na verdade, essa ansiedade, ela ocorre a sua vida inteira, né? Eu continuo ansioso até hoje, a gente está com 1 milhão de projetos fazendo, eu quero ver esses projetos o quanto antes, e alguns dos projetos não vão dar certo, outros a gente vai implantar e vai ser um sucesso, outros a gente vai implantar e vai ter que voltar, outros a gente vai desistir no meio do caminho, tem de tudo que vai acontecer, mas eu estou flutuando isso por sabendo. Como a gente faz muitas coisas, a gente sabe que algumas não vão dar certo, mas pela quantidade de coisa, do esforço que a gente faz, do trabalho que a gente faz, de não reclamar, de trabalhar em pró do todo sempre, a maioria das coisas, graças a Deus, dão certo. E quando a gente assume, né, efetivamente as rédeas da nossa vida, e quando a gente é jovem, que eu estava comentando, você precisa regular essa ansiedade, né? Porque muitas vezes você cria uma expectativa de, porra, sei lá, você é jovem ainda, eu quero ter caminhonete, né? Que nem eu queria lá atrás. Só que daí você fica querendo tanto essa caminhonete que você não deixa nem o universo trazer ela para você, né? Porque daí você fica tentando buscar ela ficar mais longe de você. Quanto que você tem um momento para trabalhar, para estudar, para se preparar e para fazer as coisas acontecerem, né? E um detalhe super importante, né? Quando você comentou de quando você e a Pri foram morar juntos ali, né, no apartamento. Que é... Qual que eu acho que é o maior problema, né? A gente acaba se comparando uns com os outros, ao invés de focar em nós mesmos. E aí, nessa comparação, a gente perde a oportunidade de explorar mais o autoconhecimento para entender o que de fato é relevante e é importante para mim. Né? Uma vez eu participei de uma dinâmica, né, de uma ferramenta de coaching, tinha uma pessoa participando que a pessoa é do ramo da música e tal, um músico, e aí tinha algumas expectativas, assim, de vida, né, com relação a sucesso profissional e etc. E era uma dinâmica de tu avaliar quais são os teus valores pessoais, né, e às vezes ali eu tô vendo o meu colega do lado que ele tá fazendo XYZ e tá tendo XYZ resultado. Aí, aparentemente, ele é mais feliz do que eu, porque o que ele posta no Instagram é só a parte, né? Ninguém posta coisa ruim, a gente posta coisa boa. E aí eu quero... Bom, então o segredo é eu fazer o que ele faz. E aí é onde está o grande erro, né? Nesse exemplo da dinâmica, essa pessoa, ela tinha uma visão sobre sucesso na música, como tu ter uma carreira, fazendo shows, enfim, etc. Mas quando ela foi avaliar os valores pessoais dela... Em primeiro lugar na lista, então, levantavam diversos valores, daí ia resumindo, filtrando, até chegar em 5, e esses 5 tinham uma ordem de prioridade, né? E o número 1 era a família dessa pessoa. E aí, quando ela foi explicar o que era essa família, né, esse valor de família para ela, é poder estar perto dos filhos, é poder acompanhar o crescimento, ir na escola, enfim. Então, tinham vários detalhes ali desse valor que, quando eu vou olhar para um sucesso, né, na música lá, nessa ótica de shows, enfim, e tudo mais, e é totalmente contra esse princípio. E aí, dificilmente, tu vai conseguir reverberar isso e crescer. Sim, porque se tu tiver sucesso, tu vai viajar pra caramba e vai ficar longe de casa. E aí, a nível inconsciente, tu nem percebe que tu tá te sabotando. E daí tu fica te frustrando com algo que o motivo é por tu tá te comparando com o que é o sucesso do outro.
E aí ele ressignificou ali, viu que, pô, tinha outras formas de viver da música, de viver a música, enfim, com escola de música, não sei o que, etc. Ressignificou aquilo, e daí, mas dentro desse modelo aqui eu não vou ganhar tanto quanto um artista que sobe no palco. Talvez não. Mas vai ser mais Mas feliz. ser feliz não tá ligado a isso, né? É muito comum, às vezes a gente, pô, quero muito ter um carro XYZ. Enquanto tu não tem, é incrível. Quando tu tem, é legal ter. Mas depois de um tempo, é normal. Não é algo mais, meu Deus, e tal. E até porque esse meu Deus não existe, né? Essa euforia, essa conquista que eu vou ter, que não, é todo dia tu conseguir ser grato, agradecer, viver, tá bem, ter clareza dos teus valores, porque não tem uma coisa que tu vai fazer na tua vida que vai te gerar um ápice de prazer eterno ali, que tu vai ficar naquilo. Não, a vida, ela não é assim, né? Então, a felicidade, eu tenho momentos felizes, eu tenho momentos tristes, e ela tá muito conectada com quão grato eu consigo ser aonde eu estou, no aqui e agora, e o quão claro eu tenho quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que é relevante para mim, o que de fato faz a diferença, né? E isso é através do autoconhecimento. E aí ter isso, de olhar para onde eu tô, de valorizar as coisas que eu tenho, de cuidar de mim, de o que eu quero construir para mim, e cada vez mais eu me conhecer melhor, é o que vai fazer eu sair da merda, né? Porque talvez você não esteja na merda, né? Talvez você acha que tá na merda e você não A merda tá, pode ser pior ainda. né? Porque o exemplo lá da troca do pneu. Tá na merda, os caralho. Pra mim, aquilo ali foi incrível. Foi super importante, significativo, aquilo ali O ter momento de tu chorando acontecido, no banheiro né? lá, né? O momento chorando no banheiro, super importante, significativo. O que é tá na merda? Tá na merda essa situação... Não, tá na merda é a situação que eu tô vivendo. Tá, mas tu tá comparando com o que essa situação? Tem um meme na internet, né, que muito provavelmente todo mundo já viu, acho que já teve até comercial de televisão sobre isso, que tá o cara dentro do... Acho que tá um cara dentro do ônibus, eu acho, uma coisa assim. E aí ele olha pela janela, então o cara acho que andando a pé, na chuva, e daí ele vê um outro andando de bicicleta, daí outro andando de bicicleta, vê outro andando de ônibus, aí o que tá andando de ônibus vê o cara andando num carro, aí o que tá andando no carro vê um outro andando num carro muito melhor e tal, e aí aparece uma pessoa lá na outra ponta, né, tem uma pessoa de cadeira de rodas olhando pro cara que tá caminhando, né, e daí, tipo, porra, todo o cara que tá caminhando olhando pro que tava de bicicleta, que tava de bicicleta olhando pro que tava de ônibus, outro olhando pro que tava de carro, enfim, todo mundo olhando pro cenário do outro, daí aquele lado que deu início lá, tinha um cara olhando pra ele, e olhando assim, porra, que incrível que seria eu poder ir andando pro meu trabalho. E o cara, em vez de estar sendo grato a estar indo andando pro trabalho, ele tá indo reclamando. Então, o que é tá na merda, né? O tá na merda talvez seja só uma falta de autoconhecimento, né? Eu não saber o que é relevante para mim, o que é importante para mim, eu não saber dar significado para a situação que eu tô passando. Trocar um pneu não é uma situação de merda. Porque se você tiver, primeiro, eu tenho um pneu para trocar, que legal. Agora eu acho que ter o carro para trocar o pneu, ter braço para tirar o pneu fora. A grande X da questão, eu acho, Rodrigo, é justamente essa. Durante a troca do pneu, se tu ficar reclamando e trazendo energia ruim, vai fazer com que o carro estrague. Uhum. Vai fazer que tu tenha outro problema, que daí a reunião atrase, que tu fez um negócio que tu queria fechar não feche. Eu aprendi uma vez nisso, a gente tava com 2 caminhonetes lá em casa. Eu e a minha esposa. E aí, uma das caminhonetes fazia um tempo que eu não trocava, assim, acabo trocando bastante carro, né? Evoluindo. Depois eu consegui comprar a primeira caminhonete, depois a gente foi evoluindo. Mas eu tava com uma caminhonete lá, puta, muito boa, top, show de bola. E aí eu cheguei com a outra e olhei pra que tava parada e disse, porra, vou trocar. Já tá um tempo essa caminhonete aqui, eu vou trocar ela. E aí eu entrei pra casa, eu saí e fui sair com essa que eu queria trocar. Eu saí com a caminhonete. Ela foi assim, 2 quadras eu andei, ela quase virou um 8, porque ela tinha suspensão assim de tudo que é lado, assim, ela... e travou tudo, o painel começou a piscar lá, eu disse, caralho, eu disse, Senhor Universo, entendi.
Obrigado, caminhonete, obrigado por tudo ter me servido. Te amo, caminhonete. Depois daquilo, eu agradeço todos os momentos do carro. O que aconteceu com o carro? Levei para a oficina, ele gastou R$ 500, acho R$ 300 para consertar uma plaquinha lá que tava. Mas aquilo só foi para me alertar, para me aprender a agradecer as coisas e não desmerecer o que eu tenho. E ali, depois disso, nossa senhora, né? Foi um aprendizado gigante. Isso é muito forte, né? Recentemente, eu conversei com uma pessoa que ela... isso faz uns 2 meses. Que ela tava com um carro lá, e um carrinho antigo, dando um monte de problema e tal. E na conversa a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre... Pô, tu precisa ser grata a ele, independente dos problemas, respirar fundo e valorizar. Ela, não, eu tô conversando com ele, eu agradeço, enfim, né? Tinha umas conversas carinhosas lá com o carro. E essa pessoa trocou de carro agora recentemente. E é muito bacana, agora tu falou, eu fiquei pensando sobre isso, porque a forma que ela trocou de carro foi algo que, entre aspas, né, eu falo assim, quando a gente tá alinhado com o universo, a gente tá focado no que a gente tá plantando, as coisas, entre aspas, vêm fácil. Não é que vem fácil, né, mas flui, as coisas vêm, né, mas é baseado em tudo que eu tô plantando sempre, né. E isso aconteceu com essa pessoa, né, então é muito forte muito isso, legal. Né, porque o caminho que o carro novo veio para ela, eu sei que ela não tava esperando por aquilo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o fato dela estar atenta a isso, dela estar lá valorizando, dela estar lá fazendo carinho, lá elogiando e cuidando do carro anterior que ela tinha, emanou essa energia pro universo para vir algo ainda melhor. Né? Então, o Papai do Céu disse amém lá, enquanto ela agradecia o carro ao invés de reclamar dele. Né? E esses altos e baixos, né? Em qualquer fase, né? Em qualquer função, em qualquer atividade que você tenha, né? Um dia o meu filho, eu acordei, fui levar ele para a escola, ele disse, pô papai, por que tu acorda todo dia animado? Ele acorda meio puto todo dia e eu acordo animado, todo dia eu tô animado de manhã. E aí eu disse, pô filho, é porque eu amo minha família, eu amo o que eu faço, eu amo tudo, e quando tem problema eu resolvo e não fico em cima do problema, e isso é a vida do papai, né? E aí foi legal que no outro dia eu acordei indignado, puto com o universo. Sei lá o que deu. Acordei, não tava bem, tava horrível. E aí outro aprendizado. No dia que eu tô assim, sabe quem é que sabe que eu tô assim? Ninguém sabe que eu tô assim. Porque é o dia que eu sei que eu vou ter que conversar o mínimo possível, que é o dia que eu vou ter que responder o que me perguntam e que eu tenho que ficar isolado na minha. E foi um dia que eu saí, fui pro escritório e fiquei quieto na minha sala, no escritório, sem muito contato, sem muita relação. Para quê? Porque eu tinha que passar por aquele momento. O meu momento de luto do dia. E eu tinha que passar. O que eu vejo muitas pessoas, né? Num dia que não tá bem, quer reverberar, quer botar em grupo, quer falar, quer jogar na internet. Cara, tu tá só trazendo mais problema para você. Nesse dia especificamente, foi muito legal que depois de tarde eu comecei a melhorar. No final da tarde eu tinha certeza que nós ia ganhar o mundo inteiro e voltei para casa mega motivado. E voltei e peguei o meu filho e dei uma lição para ele, expliquei isso para ele. O quanto o nosso dia, ele vai e volta. E quando a gente está empreendendo, quando a gente é executivo, ou seja, de qualquer momento, qualquer pessoa, a pessoa com a atividade mais simples do dia que ela faça, seja o que ela faça, seja o estudo que ela tem altos e baixos, tem momentos que está feliz ou está triste. Mas o grande aprendizado disso é que quando você não está legal, não reverbere isso, não demonstre para ninguém, engula seco. O problema é seu, está dentro da sua cabeça. Resolva essa merda, para que quando você fizer isso, você vai sair de uma forma muito mais rápida. Quando você está bem, curta isso o máximo possível, mas entenda que esses momentos vão ocorrer. As mulheres, né, têm a facilidade, né, entre aspas, né, que tem todo o desafio disso, né, da menstruação. Pô, tô de TPM, né, mas o homem também tem TPM, e o homem não é uma vez por mês. Tem vezes que é 3 vezes do mês também que eu corro, tem dia que eu tô puto também. Mas quando eu tô puto, eu não quero que ninguém veja que eu tô puto. Não quero que a minha família, não quero que meus colaboradores, não quero que os executivos, não quero que ninguém veja que eu tô puto. Mas eu tô puto. Mas eu quero estar puto comigo mesmo dentro e eu quero me resolver. E aí quando eu faço isso, e passo isso algumas vezes, de vez em quando no mês, e quando eu consigo estar bem, eu fico um tempo sem ter.
E tá, beleza. E quando eu tenho, eu sei me identificar, eu sei me conhecer, e esse não é o momento que eu vou transparecer para ninguém, é o momento que eu preciso me corrigir para voltar mais rápido. E isso pode acontecer num dia. Num dia você vai e volta. Você tava falando isso e eu lembrei de uma situação que aconteceu, na verdade, diversas vezes, né? No episódio 1 a gente contou um pouquinho da nossa história, enfim, lá do começo. E na época lá que eu pegava o ônibus ali 2 horas por dia para ir, 2 horas por dia para voltar, eu sempre levava livro comigo para ler e eu deixava baixado no celular um monte de palestra e tal para poder ir escutando no percurso para poder aproveitar, né? E eu tinha um problema que era no ônibus eu não conseguia ler, porque se eu pegava o livro para ler, eu ficava muito enjoado. Às vezes eu ainda forçava a barra. E mais de uma vez aconteceu do ônibus quebrar. Ah, mas daí tá totalmente fora do... A culpa é minha? Anderson, como é que eu vou me culpar ou vou me responsabilizar por ter ficado puto, sendo que foi o ônibus que quebrou? E eu lembro que quando isso acontecia, eu me empolgava, puxava o livro da mochila pra ler. Porque o ônibus estava parado, até resolveu... Tipo assim, cara, eu não tá no meu controle. Eu não consigo gerenciar esse atraso. Mas vou ganhar aqui 20 minutos, vou ganhar aqui meia hora de algo... de tipo assim, de uma folga forçada, que eu não tenho opção de não esperar o ônibus, enfim, né? Pra ler. E daí, enquanto há um monte de gente puta ali dentro do ônibus com a situação, isso deve ter acontecido, sei lá, umas 15 vezes, assim, porque era um trajeto longo, eram uns ônibus velhos e vivia dando problema, né? Vivia quebrando ônibus. Umas 15 vezes isso deve ter acontecido e eu não consigo... Se aconteceu, eu não guardei na memória, né? Porque as que eu guardei na memória foi isso assim, de, cara, vou Podia aproveitar... ter pego esse tempo e ter ficado reclamando o tempo todo. Igual tava todo mundo. Igual tava todo mundo, né? Igual tava o universo. Tava com um fonezinho ali e disse, cara, show, eu queria ler, eu queria terminar esse capítulo, vou aproveitar para terminar esse capítulo. Isso fazem alguns anos e provavelmente a maioria daquelas pessoas, se você pegar o ônibus, continua lá reclamando quando estraga, tendo o mesmo problema, né? E você trocou de vida. O meu primeiro emprego, ele foi como empacotador no supermercado. Meu primeiro de carteira assinada, na verdade, né? E há um tempo atrás eu fui lá no Atacadão, lá o mesmo que eu trabalhei. E eu fiquei chocado quando eu vi pessoas da minha época que estão lá, né? E até esses dias eu vi um ex-colega de um outro emprego prestando o mesmo serviço que eu fazia há mais de 10 anos atrás. E daí eu falei pra minha esposa assim, cara, tudo certo, né? Não tem nada de errado com isso, enfim, mas e não tem nada a ver com prosperidade financeira, mas de expansão de consciência, eu vejo assim, sabe? Porque daí tu fica executando ali a mesma coisa dentro preso daquela mesma energia ali, tu acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de Mas abrir a eu acho mente, disso, Rodrigo, assim, se tu tá feliz, tá beleza. O que a maioria das pessoas acontece que estão nessa situação? Estão reclamando. Exato. Reclamando do governo, reclamando da família, reclamando do relacionamento, reclamando dos pais, não tem uma vida social, reclamando dos amigos, não querem estar ali, não gostam de fazer, estão fazendo de mal feito. Aí tá a merda. Uhum. Agora, se você tá trabalhando de empacotador e é feliz com isso, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Seja feliz, curta a sua vida, se desenvolva dentro das condições que você tem, tá tudo certo. Agora a foda é você tá reclamando de tudo. Exato. Eu fico pensando assim, eu lembro da minha época, quem que era empacotador, que amava ser empacotador e tá lá? Ninguém, que todo mundo fazia reclamar, achava um jeito de matar tempo no intervalo para poder ficar mais tempo do que era no intervalo. Saía antes, voltava depois. Aí eu lembro que tinha uma atividade que eu era muito debochado por fazer, que era quando a gente tinha que ir pro pátio juntar carrinho. Então a galera deixa os carrinhos espalhados, o empacotador tinha que ir lá e juntar os carrinhos. Então tem ali o supervisor de frente de caixa, ele mandava a gente ir lá juntar o carrinho, o que a galera fazia? Ia lá, juntava meia dúzia de carrinho, ia matar tempo num canto, pegava de cantinho, saía lá pra dentro do estoque, e eu ficava lá juntando carrinho até a minha supervisora me chamar de volta pra frente de caixa, né? E eu lembro que eles davam risada da minha cara lá tudo tinha que fazer certinho, assim, né? A hora de bater o cartão, de fazer não sei o quê, tudo tinha que ser tudo certinho. E acabava muitas vezes sendo chacota, né? Mas hoje eu vejo que entra muito naquilo que a gente fala, do jeito que você faz uma coisa, do jeito que você faz tudo, né? E você falou antes, na outra fala, sobre controle, né? E eu quero trazer isso de novo. A única coisa que você consegue controlar
São os seus pensamentos e as suas ações. É isso que você consegue controlar. E é o que talvez seja mais difícil, né? Porque eu reclamar de tudo que está em volta e falar dos outros é barbado. Agora eu gerenciar eu mesmo é o mais complexo. E aí se a gente for pegar no dia a dia, né? Seja qualquer exemplo, né? Mas vamos pegar lá, sei lá, tem um negócio, tem uma loja. Pode ser uma loja de waffle, pode ser uma loja de venda de lingerie, pode ser uma loja de venda de chocolate, pode ser uma loja que for, um comércio que for, um negócio que for, qualquer coisa. Você tem duas opções, né? O controle é o governo, são os impostos, são os colaboradores que são o problema, são os clientes que não compram. Você coloca todas as culpas em todo mundo. E quanto a culpa é sua. Quando você assumir a culpa é sua e controlar as suas ações, o quanto você está querendo realmente se desenvolver. O seu problema é colaborador, o seu problema é seu, de você não saber fazer gestão, de não saber fazer contratação, de não fazer um processo seletivo de forma adequada, de não ter um plano para eles entenderem possibilidade de crescimento, de você não ter um discurso bem alinhado, de você não ser o exemplo, de você não demonstrar e as pessoas quererem lhe seguir, porque você está lá querendo contratar e resolver um problema seu. O problema é seu sobre gestão de pessoas. Os impostos. Você não sabe nem calcular os impostos, você não sabe quanto que paga de imposto, você não sabe quanto que precisa vender para pagar as suas contas, você não tem um DRE, um controle financeiro que depende de você estudar. Quando a gente vai empreender, eu acho que, eu me recordo quando eu comecei a empreender, eu entendo que eu, mesmo que já era executivo e comecei a empreender, eu virei um estagiário de novo. E eu tive esse entendimento claro. Eu era um estagiário, eu precisava aprender tudo de novo. E aí, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender sobre gestão de pessoas, preciso aprender sobre financeiro, preciso aprender sobre cliente, sobre marketing, sobre venda, sobre relacionamento com esse cliente. Eu tenho um universo de coisas que eu preciso aprender. E se eu tenho a opção de estar no controle e controlar isso, eu vou me desenvolver nessas áreas. E aí sim, eu vou me tornar foda. Porque se eu não me desenvolver nessas áreas e colocar a culpa em todo mundo, eu fico com meus karmas, os meus problemas, vou sair daqui, vou para outro lugar, vou continuar, agora não consegui mais, quebrei meu negócio, vou tocar aqui, vou virar funcionário de novo, sei lá. E aí eu vou virar funcionário e vou reclamar de tudo que está em volta e a minha vida fica um ciclo. E aí não se resolve nunca. Quando você está no controle, você sabe fazer. Então, regular a expectativa. Você pode ser um mega empresário começando a empreender hoje? Pode. Qual o custo disso? Qual o custo? Você está disposto a pagar esse preço? Que nem o cantor lá, né? O cantor estava querendo ficar e viajar o mundo, mas a família era extremamente importante. Daí não casa as coisas, né? Aí como é que você vai ganhar o mundo se você não quer sair de perto da sua família? Aí complica. Eu quero ser um mega empreendedor, mas eu estou disposto a pagar esses preços? Eu paguei muito já. Eu, nos 3 primeiros anos do meu filho, eu nem vi ele, do primeiro filho. Nem vi, só trabalhava enlouquecidamente. E, relacionamento, vamos junto. Eu tinha uma esposa extremamente parceira para a coisa poder fluir, altos e baixos, dificuldade financeira, empréstimo para tudo que é lado, e trabalhando para fazer a coisa acontecer. E aprendendo, estudando, e o tempo que tinha, aí sim. Só que você ter sucesso, da onde você starta como empreendedor, para conseguir chegar, você tem que estar disposto a pagar esse preço. Não acha que é uma coisa que vai fazer, não acha que é uma semana de um treinamento, não acha que é um vídeo que você vai ver, não acha que é um podcast que agora está tudo resolvido. Isso pode ser um estralo para você abrir a cabeça para fazer o que precisa ser feito. Mas esse esforço nem todo mundo está a fim de fazer. Tem que ser constante, né? Todo dia. Dentro dessa ótica aí que tu falou dos negócios, né? Eu vivenciei uma situação bem parecida, assim, com um amigo que eu fui dar uma ajuda. E ele tem um restaurante. E aí ele tava bem nessa ótica que ele tava reclamando do fornecedor dele de carne, que ele tem uma compra alta de carne, e tava puto lá com os custos, enfim, realmente, né, a inflação, enfim, as coisas ficam mais caras, todos os anos muda, né, as coisas vão ficando mais caras. E aí ele tava reclamando ali do fornecedor dele de carne, que o problema era o fornecedor dele, em resumo, o problema era o fornecedor de carne e o imposto. E aí, quando eu pedi para ele, né, como é que era o controle de dispersão e de desperdício, né, para quem não sabe, o desperdício ali, são as coisas que eu tô controlando ali que, enfim, de mercadoria que eu acabei tendo que jogar fora, sei lá, fiz
a gente fez carne a mais do que tinha de volume de gente, teve que descartar, enfim. Em sushi acontece muito, né? O salmão, né? Quando tu corta do salmão, né? Se deixar lá na casca... E aí a dispersão eu não sei onde é que foi parar, né? Tipo, eu comprei 100 quilos, a gente vendeu 50, 20 a gente jogou fora e o resto eu não sei onde é que tá. Né? Os outros 30 sumiu. Que seria a dispersão, que são as coisas que acabaram fugindo do controle, que enfim, tem diversos... Né, cortou o bife do tamanho errado, enfim, um monte de coisa que pode ter acontecido. E ele não tinha esses controles. Quando ele fez esse controle e ele foi olhar o percentual de dispersão e o percentual de desperdício, dava o dobro do que ele tinha tido de aumento do fornecedor de carne e do que ele pagava de imposto. Então o problema do lado dele estava muito maior do que o que estava com o imposto e com o fornecedor, só que ele estava sentado no problema e não resolvia. E daí, tipo assim, cara, tu consegue hoje mudar os impostos? Pô, dependendo, tu consegue pegar ali uma análise tributária e consegue até mexer em alguma coisa. No caso dele, não tinha que fazer. Tu consegue renegociar com o fornecedor? Não tem como. Ele vende pra gente, compra um volume muito maior do que o meu e é o mesmo preço. Não tem muito o que eu fazer. Controlar a tua dispersão. Descobrir o que tá acontecendo com essa dispersão para ela não acontecer. Tu consegue? Consigo. Ah, mas dá trabalho, né, Rodrigo? Quanto custa para te fazer isso? Não custa nada, mas vou ter que baixar minha cabeça e fazer. E o desperdício? Tu consegue descobrir o porquê que tá tendo esse desperdício? Tem algo que possa ser feito? Ah, então, porque às vezes acaba a gente... Tá, mas e qual que é em quais dias que isso acontece? Né? Porque, pô, num restaurante, digamos um restaurante que tu abre de domingo a domingo, tem dias que tu tem mais movimento, tem dias que tem menos. Quais dias que tu tá tendo maior perda? Será que tu não tem uma oscilação no teu fluxo de clientes que tu não tá acompanhando? Ele não sabia me responder qual dia da semana que era o dia de menor movimento. Não tinha um controle exato de produção para cada dia da semana. Então, na quarta-feira, que ele tinha um volume de clientes muito maior do que na segunda-feira, ele estava produzindo a mesma quantidade. A tendência é que ia ter desperdício na segunda-feira. E aí, quando ele começou a olhar para o que estava no alcance, para poder reduzir aquilo ali, só o que ele conseguiu reduzir de dispersão e desperdício já era maior do que o que ele tinha tido no aumento da carne. Que ele estava há meses reclamando do aumento da carne e isso aqui que estava no alcance na mão não resolvia. Dá trabalho, eu preciso assumir um erro, eu preciso assumir uma responsabilidade. Que dói. Né? Que dói. E aí até eu dou a dica assim, né? A gente usa muito culpa porque a gente gosta de ser enfático com nós mesmos. Mas se tu tiver problema de lidar com a palavra culpa, porque daí tu vai te colocar como, porque coitado, eu então errei. Eu vou dramatizar e daí eu vou ter que me chicotear, troca a palavra culpa por responsabilidade. E olha para o que você tem de responsabilidade. Quem tem um restaurante, por exemplo, que nem o caso desse meu amigo, controlar a dispersão e desperdício é 100% responsabilidade dele. Se ele não está sendo feito, a responsabilidade é dele daquilo ali não está acontecendo. Tem outro insight que me veio aqui, que eu não tenho medo de errar. E eu erro direto. E eu acho que isso é uma coisa que eu te ajudei a te ensinar também, a não ter medo de errar. Porque as pessoas têm medo de errar. E no medo de errar não se acerta. No medo de errar não faz as coisas que precisam ser feitas. No medo de os outros verem que está errado, você se trava. E eu não tenho medo de errar. Eu erro, corrijo e não tem problema. E volta e meia ainda mando ali nos nossos grupos ali, eu errei. Foi erro meu e tá tudo certo. E não tem problema nenhum errar. A gente tem que aprender com o erro. É só assim. Você falou de alimentação, a gente está no segmento de alimentação, mas qualquer negócio tem o seu desafio, né? Vamos lá, alimentação. Primeiro, né? Tem um desafio de controle de estoque, de gestão, de desperdício. Se você não se especializar nisso, se você não se especializar numa DRE, se você não se especializar em gestão sobre isso, seus colaboradores, não vai dar certo para alimentação para você. Agora, se a gente for pegar um setor de roupa, você tem estoque que você vai ter tem coleções que elas deixam de existir. Se você comprar roupa para o inverno, chegou o verão, aqui no Rio Grande do Sul ainda que tem variações gigantescas, né? Eu brinco com meus amigos lá de cima que, pô, daí é só o guarda-roupa, né? Aqui a gente tem ainda 2, 3 guarda-roupa. E aí, pô, se você não tiver ali, você vai ficar no meio do verão a 40 graus tentando vender blusão. Não vai dar certo, você vai ter que fazer essa gestão. E se você guardar aquela peça, você tem um custo de estoque para tentar vender no próximo ano, que aquilo saiu de moda, que ninguém quer mais comprar. Tem o desafio de fazer isso. Se você trabalha com serviço, nós viemos do serviço, da de educação, né?
Pô, educação é só uma fachada de educação, porque é venda o tempo todo, porque se você não vender todo dia, você quebra. Você precisa vender, tem que estar lá com faca na caveira o tempo todo para vender. Cada negócio tem o seu desafio. O importante é que se você quer empreender, quer se desenvolver nisso, você precisa saber como funciona esse negócio e estar disposto a aprender sobre aquilo. Eu acho que empreender ou se desenvolver em qualquer carreira, você tem que estar disposto a correr os riscos e pagar o preço que é necessário para isso. Se você quer empreender, você vai ter que escolher o seu segmento, entender os desafios daquilo e trabalhar em função daquilo. Entender quem não deu certo naquele negócio e por que não deu certo, entender quem dá certo, por que dá certo, seja o segmento que for. E se você quer ser um executivo, se você quer se desenvolver na sua carreira, você vai precisar entender os preços que se paga para isso. Lá na empresa a gente vê o Rodrigo, que é o principal executivo, né? É o que sai mais tarde, é o que no final de semana está trabalhando e continua pagando esse preço, porque não é cheguei agora está tudo tranquilo, porque a gente sabe que daqui a um pouco, se a gente não ficar controlando, a gente cai. E a gente precisa estar em cima disso. E estudando o tempo todo também, né? O tempo todo, seja o que você faça. Né? O exemplo que tu deu dos mercados, né? Cada negócio vai ter, tipo assim, passar o café. Eu tenho indicadores, né? Para passar o café, eu vou precisar da água quente, eu vou precisar do pó, eu vou precisar de um filtro, tudo que é necessário para passar o café. E aí tem o como que eu quero que o café fique. E aí existem os cálculos ali da quantidade de água e da quantidade de pó para eu ter o resultado que eu quero. Quem trabalha com roupa, né? Eu vivenciei muito isso com a Ingrid, né? Com a minha esposa, vendendo roupa, enfim. Comprei muito, fui para São Paulo com ela muitos anos, comprar roupa, enfim, tudo mais para vender. Quem trabalha com roupa tem que estar ligado na previsão do tempo, por exemplo. Quais são as perspectivas, tem que entender até do El Ninho lá para entender como é que tá, né? Quais são as previsões do ano ali para saber a quantidade que eu vou comprar, se a tendência é que o inverno vai ser mais frio, não vai ser, aqui no sul principalmente, né? O inverno vai ser mais extenso, não vai, tem que estar calculando, porque senão tu te ferra no estoque. Então, dentro do ramo que eu escolhi, quais são os principais indicadores? Por exemplo, a gente está aqui num estúdio de podcast. Tem vários indicadores aqui também para poder mensurar o sucesso e fazer as coisas funcionarem. Pô, e daí são etapas dentro de um fluxo, né? Pô, para a gente sentar aqui e gravar, primeiro tem que revisar se o microfone está funcionando, se o fone está ok, se as câmeras estão num ângulo correto, os equipamentos estão tudo funcionando. São vários indicadores para eu poder mensurar se o resultado que eu vou ter vai ser relevante ou não, né? E aí, o mercado que eu estou, eu preciso entender dele profundamente, entender as melhores práticas. Hoje em dia é tão fácil com a internet, é isso, né? Quem são os principais cases de sucesso nisso, como que mensura, quais são os indicadores. Agora com a inteligência artificial é mais fácil ainda, né? Tu vai ali, especifica teu ramo, os desafios, pede para ele listar os indicadores, ele já vai te dar uma lista ali. Liste 70 indicadores, ele vai te dar uma lista com 70 indicadores. Explica o porquê de cada um, ele vai explicar o porquê de cada um para você usar. E o custo é 0,800 também, né? Mas aí é o lance da gente estar a fim de ir atrás, autorresponsabilidade para ir atrás de causação, entender as causas raízes das coisas e fazer a diferença, né? Enfim, eu acho que somando tudo isso que a gente falou aqui, ou você vai se dar conta que você não tá na merda, ou você vai se dar conta que tem um passo a passo muito claro para sair da merda, né? Tem uma coisa que me veio na cabeça aqui, né? Eu sou um investidor anjo, né, de startup. E em startup a gente tem muito claro assim como é que faz para entrar, como é que faz para sair, como é que são os procedimentos, qual o percentual que coloca, a primeira rodada, série A, série B, série C, e a gente vai fazendo um acompanhamento dessa startup e daqui a um pouco já define na entrada a saída. E como que vai funcionar a saída, né? Se a empresa crescer, o que acontece? Se a empresa cair, o que acontece? E essas definições, o quanto antes, para você saber como que você sai, é fundamental. Eu aprendi muito com isso, né? Aprendi lá, o gerente do banco tenta te empurrar uma aplicaçãozinha que é só R$100 por mês, R$200 por mês. Lá atrás, uma vez eu fiz isso e eu precisava daquele dinheirinho depois. Eu não podia tirar aquele dinheirinho. E aí para tirar aquele dinheirinho era 50% que eu perdia. E uma vez eu perdi 50%. Porque eu precisava, tava no desespero lá, nem lembro se era R$50 por mês lá, chegou em 10 meses, era 500, eu precisava de 250 e tive que tirar o dinheirinho, perdi. Mas era um contrato que eu tinha assinado. Já aconteceu de eu perder dinheiro com imóveis. Atrás, lá comprando terreno,
Chegou um tempo, puta, não vai dar para ficar com o terreno, preciso de grana, preciso vender o terreno. Pô, multa disso, comissão de não sei o quê. Puta merda, faz parte. Fico reclamando até hoje do que eu perdi do terreno lá. Não, porra, aquele dinheiro eu usei para outra coisa e vambora. Uma casa, já tive, quando eu comecei a empreender, eu tive que vender a casa. Estava num período de construção, eu tive que vender. Contrato, multa, tive que pagar tudo, não tinha choro. Para não dizer, a multa era de 30%, eu consegui baixar para 25% do saldo todo. E aceita que dói menos. É a melhor forma. E se você entra em alguma coisa sabendo como é que é a saída, você está mais tranquilo com aquilo. Então, qual o risco que você tem empreendendo? O que você pode perder com isso? É importante você saber disso. Porque se isso ocorrer, você tá tranquilo com aquilo. Dá para tentar negociar alguma coisa? Dá. Mas existem contratos que servem para justamente serem executados, né? Se necessário for, né? Se na relação está tudo bem, quando a gente vai empreender, né, em sociedade, se dá tudo certo, é uma maravilha. Tá tudo certo. Se entra dinheiro, a empresa tá maravilha. E se não entra? E se dá prejuízo? O que a gente faz? Ou você tem um caixa para suprir na sua pessoa física o problema da pessoa jurídica, ou você vai ter problema na jurídica e vai ter problema na física. Ou você vai ter que achar uma solução de repassar, de vender, de fechar, de achar uma solução. E se tiver que fechar, vai ter que pagar os custos para o fechamento disso. Então, isso empreendendo faz parte. E você corre risco o tempo todo. Sou empregado, estou numa carreira, quero me desenvolver e tal. Tem risco? Tem risco. Tem risco da empresa não dar certo, tem risco da empresa se tirar. Então, independente se você quer ser um executivo, se você está se desenvolvendo, se você já é um executivo, se você quer empreender, se você já está empreendendo, tem risco o tempo todo. O risco faz parte. Eu costumo dizer, a gente acorda, já tem um risco. E se escorregar? E se bater a cabeça? Na saída da cama, tu morre. E se for no banheiro? Tu dá uma tonteadinha, buf, bate a cabeça, já era. Então tu tem risco desde que tu sai da cama, em todos os momentos. Vai de tu avaliar o quanto tu tá disposto a ter os riscos e com relação às tuas expectativas. Eu quero ter tal coisa, eu queria ter como tal pessoa aqui. Já tá errado, porque você precisa melhorar você de você mesmo. Você precisa ser melhor do que ontem. Faça um comparativo. Você hoje é melhor do que 5 anos atrás? Ótimo. Você continua sendo a mesma pessoa, mas quer evoluir, quer não sei o quê? Você precisa mudar o que você está fazendo hoje. Para que daqui a 5 anos você olhe para a pessoa de hoje e diz, evolui. E graças a Deus a gente vem conseguindo fazer isso, né? Vem conseguindo evoluir. E a gente não fala nem de 5 anos, a gente fala de dia, de semana, de mês, né? A gente tem que ser melhor do que ontem, esse é o principal. E não adianta eu me comparar com o Rodrigo se comparar comigo, porque são pessoas totalmente diferentes. E que tem cabeças diferentes, pensamentos diferentes, que a gente, no caso, se une, né, em prol de algumas coisas em conjunto, né, empresarialmente, mas faz parte de cada um ter o seu destino, né? E tá tudo certo. Tem uns que vão ser financeiramente maior, menor, não importa, foda-se. O importante é que você esteja bem consigo mesmo. E se você tem a pretensão de crescer financeiramente, você só vai crescer se você ficar grato, satisfeito com o que você tem hoje, estudando, se preparando. Agora, se você ficar achando, não, eu tô na merda, tá horrível, o governo é isso e aquilo, o terceiro que fizeram me passar a perna, me enrolar, você só atrai isso para você. Você vai ter só problema na sua vida. Vai continuar fazendo isso o resto da sua vida. Resultados não acontecem por acaso. Não acontece por acaso. É isso, meu querido. É isso aí. Maravilha, maravilha. Espero que tenha ajudado você para abrir, para disparar, para que você possa ter uns insights e você possa ser feliz. Eu acho que a felicidade está dentro da sua cabeça primeiro e para isso você precisa consertar, gerenciar, controlar e tomar os melhores sentidos da sua vida. É isso aí, tamo junto e até o próximo episódio, né? Valeu, Rodrigão.